Vamos iniciar agora a nossa aula do estudo preliminar. Estudo preliminar da edificação. Mostrar um pouco a respeito da nossa edificação que nós fizemos, o que foi desenvolvido com o estudo para soluções para essa mesma, e conhecer melhor um pouco a respeito desse modelo que nós conseguimos, o modelo da arquitetura que nós conseguimos. Então, a edificação que nós estamos usando como modelo, nós podemos observar que ela é uma edificação bem peculiar, porque ela tem o terreno bem desnivelado. Então, com isso, nós conseguimos trabalhar com bastante níveis nela. E ela, em particular, essa edificação, ela tem bastante níveis. Então, nós podemos observar que ela tem um nível garagem embaixo. Temos um nível cozinha da sala, onde nós temos uma sala. Temos um lavabo aqui também nessa posição. Temos área de depósito aqui, assim como área de serviço. E nesse nível mais acima ainda, temos um segundo nível, onde nós temos os quartos, área social. Então ela é bem dividida, área social para a área privativa. Né? Área social aqui de convívio, onde nós temos a piscina, também nesse mesmo nível, e os quartos ficam um nível acima. Então é uma residência boa para se trabalhar, para entendermos melhor como funciona a questão dos níveis, principalmente aplicada ao builder. Então nós vemos aqui essa posição. Se nós mexermos aqui na caixa, corte, nós podemos observar essa posição aqui onde fica a caixa d'água e o boiler, né, mais elevada. Mais abaixo, nós entramos nos quartos. Podemos observar que temos os quartos aqui. Nós conhecemos a área dos quartos. Então, nós temos aqui a área dos quartos, uma varanda para cada um dos quartos. Nós temos uma presidencial, mais alguns outros quartos aqui, mais para os filhos e hóspedes, né? Isso de acordo com o proprietário, e 2 banheiros. Aqui nós temos a posição onde temos o lavabo, e aqui é onde tem a sala, cozinha, área de serviço. Vamos conhecer melhor essa edificação. Então, essa edificação é uma residência unifamiliar que nós vemos que segue esses padrões de desníveis. Mas o estudo preliminar, ele é importante porque nós, junto com outras disciplinas, definimos algumas questões importantes. Esse estudo preliminar, nós definimos algumas questões. Vamos para ele, então. Podemos observar aqui. Nós temos o estudo preliminar das instalações. Primeiro o elétrico, né, que já tem uma aula também que está bem focado no elétrico. Esse nós vamos focar mais na parte hidrossanitária, que é exatamente a disposição de placas, né, onde vai ficar os quadros, essas questões assim, que foi definido entre os 2 projetistas, entre eu e o Lucas, o projetista da área de elétrica, para que não venha a cruzar informações, ainda mais informações importantes. Então, partindo da instalação hidrossanitária, nós vemos que nós temos o cavalete de entrada. A posição do hidrômetro, onde vai ficar a entrada da concessionária, vai ficar ali na lateral direita do lote, no muro, na lateral direita. Posição é essa, a entrada da bitola estimada ali em 25 milímetros para a entrada. Posição dos reservatórios, nós vamos já foi definida na arquitetura, então o que é importante nós vermos, questão de consumo, se realmente a caixa d'água que nós vamos usar é o suficiente para atender o consumo daquela casa.
E principalmente também, se nós virmos que a caixa d'água estiver menor, nós vamos dimensionar, ver o modelo usado, passar para a arquitetura, e assim eles vão ter que aumentar aquela área ali da caixa d'água, para ver se realmente é uma área apropriada, que vai comportar o tamanho da caixa d'água mais o boiler, né? Conforme nós podemos ver. Então, esse reservatório de água fria, por exemplo, para consumo, nós fizemos um cálculo, foi realizado para 5 pessoas, três pessoas ali, filhos ou até uma secretária, mais um casal. Então, 5 pessoas ali que vão conviver e usar, consumir água ali diariamente, estipulando 2.500, 250 litros por dia, mais 150 para a máquina de lavar roupa. Então, como é uma casa de alto padrão, nós podemos considerar isso. Considerar um consumo mais alto, 250 ou 300, para que não venha a ter perigo, não venha a ter risco de faltar água por causa da vazão de alguns equipamentos, como chuveiros, às vezes a vazão é maior, algumas torneiras também têm uma vazão maior. Então, tem muitas pessoas que não se preocupam com isso e usam a tabela, uma tabela básica, que nem sempre é aplicado em residências de alto padrão, porque tem muitos pontos que às vezes com vazões muito altas. Então, essa tabela aqui, ela exemplifica muito bem tudo que nós precisamos. Consumo, litros por dia, vezes pessoas, dividido por 1.000, para dar o metro cúbico. Então, nós vemos 250 por 5, mais a máquina de lavar. Podemos considerar aqui 1.400, arredondando, 1.500. Uma caixa d'água de 1.500 litros atende aquela residência. Então, podemos colocar uma caixa d'água de 1.500 litros. Para o reservatório de água quente, nós também podemos considerar alguns cálculos que são muito importantes e essa tabela é muito completa. É uma tabela que tem um pré-dimensionamento exatamente como o builder faz. Então, nós não vamos ter preocupação ao lançar esse estudo preliminar e colocar as medidas ali na caixa d'água e depois ver que o cálculo do builder está dando maior, um boiler maior, por exemplo, porque os cálculos foram feitos errados. Se seguir essa tabela, é exatamente o cálculo que o builder faz ali, que nós podemos ver. Então, quantidade de litro por dia, colocamos 150. Nós podemos observar que muitas tabelas colocam 45 litros por dia de água quente. Mas se nós formos observar cada um usando chuveiro com água quente, às vezes máquina de lavar louça, torneiras com água quente, será que 45 litros por dia é suficiente? Não é suficiente. Então, residências, dependendo do que for usar, essa é uma residência de alto padrão. Nós estamos trabalhando com residência de alto padrão. Então, não adianta colocar pouca água, porque não vai ter o tempo de recuperação necessário ali para a água ficar quente novamente, ainda mais quando tiver no pico todo mundo usando. Então é muito importante saber dimensionar corretamente. E já aqui já foi colocado para 150 litros por dia esse dimensionamento. E aqui nós temos essa tabela com todos os cálculos. Nós teremos uma aula específica mostrando a respeito desses cálculos também, de boiler e de placa solar, como é feito no builder, como que o builder pega esses cálculos aqui certinho como é aqui e lança lá. E como nós podemos ver certinho como é lá dentro. Mas aqui nós já temos esse cálculo pré-estabelecido para não ter esse erro. Já no estudo preliminar já fazer certinho. Então temos os valores, o tipo de residência, a quantidade de pessoa, o valor de consumo, o valor armazenado, que é diferente de acordo com temperatura de recuperação, temperatura de consumo, de operação. Tem todos esses cálculos que é importante fazer em questão de reservatório de água quente. E muitas pessoas não se preocupam muito com isso. Ok. Nós vemos aqui reservatório, né? A respeito das placas solares. Nós temos as placas solares que são para aquecer o boiler e temos as placas solares que é para a piscina. Então a placa solar. Temos aqui também a tabela com os cálculos, tudo que é necessário para nós vermos esse valor. Então, de acordo com esses cálculos de energia, intensidade da radiação solar, nós temos a área
efetiva necessária, assim como a área de captação, porque cada placa solar tem um nível de eficiência. Então, 100% da área, ela vai ter 60% de eficiência. Então, não vai ser a mesma área efetiva e a área necessária. A área necessária é sempre maior do que a área efetiva, realmente ali, que ela vai aplicar. É importante nós sabermos isso. E nós temos todos esses dados. As placas solares da piscina também é importante nós vermos também o que é necessário. E aqui nosso estudo preliminar já pega tudo isso, tanto o volume da piscina, o tempo de recuperação, a área exposta da piscina em metro quadrado, né? Aqui é metro quadrado. Velocidade do vento, fator, temperatura dos meses mais frio, né? A temperatura ambiente, como é o clima, o fator da área. Nós temos um pré-dimensionamento, né? Depois nós temos as questões de acordo com o uso que é feito da capa térmica, a intensidade solar, o aquecimento da placa solar. E depois nós temos quanto que é necessário para usarmos a placa, né? A área de aquecimento da placa solar de acordo com rendimento, intensidade solar. Aí nós vemos tudo isso. É importante. Muitas pessoas não se preocupam com isso. Nós vamos ver exatamente no próprio builder como que é feito esse cálculo. Que o cálculo do builder é exatamente esse cálculo que é feito aqui. E de acordo nisso, a gente não vai ter perigo. A gente faz um estudo preliminar e depois joga no builder, faz o cálculo e ele vê que não deu certo, não bateu. Então nós podemos já ver isso já aqui mesmo. Essa tabela é uma tabela muito completa nesse sentido mesmo, que tem os mesmos cálculos que nós precisamos. E aqui nós podemos colocar a alocação dos reservatórios. Podemos ver aqui que nós colocamos nessa posição a caixa, 1.500 litros, um boiler de 800 litros, vai atender. E nós temos a posição das placas solares. Placa solar da piscina, placa solar do boiler. Nós vemos aqui a posição onde elas vão ficar. Essas duas aqui pode ser destinada à piscina e essa placa solar do boiler. Visto que também nós temos que ver algumas questões, né? É importante, nós vemos até também a questão da área solar que nós vamos ver. Vamos procurar aqui o estudo solar. Olha só. Tudo isso foi feito com base no estudo de sol da região. Então aqui Brasília, né? Essa casa é no lago, uma região de alto padrão aqui de Brasília, para quem conhece, sabe, né? Mas que tem casas de alto padrão. E nós pegamos a representação aqui de acordo com o sol do local mesmo, né? O estudo solar que nós pegamos. Então nós podemos ver que o sol ele começa aqui, a 1 da tarde ele começa aqui a nascer e ele vai avançando. À medida que ele vai avançando, vai pegando sombra em alguns lugares. Essa primeira região aqui é onde pega sombra mais. Depois vai avançando mais à tarde. Ele pega mais sombra nessa região aqui, nessa primeira parte. Só que isso lá para as 3 da tarde. Lá para as 4 da tarde que pega mais sombra nessa região. Então aqui fica mais livre e essa região aqui fica mais livre. Em estudo com o Lucas, engenheiro eletricista, ele abordou bem que o horário de mais intensidade solar é o horário entre 10 e 4 da tarde. Então nós podemos observar que vamos aproveitar bastante essa hora, tanto nessa região quanto nessas regiões aqui, entre 10 e 4 da tarde. Podemos observar que nós temos aqui essas regiões aqui. Lá já para o finalzinho que vai pegar essa parte aqui, mas nós vamos aproveitar essas duas. Aí depois no fim da tarde já não tem jeito, né? Aí pega mesmo a região inteira. Mas foi feito um estudo solar a respeito das sombras, a respeito de onde colocar, onde posicionar. Então isso deve ser feito para que não tenha problema
né, a respeito da eficiência das placas solares mesmo. É muito importante fazer um estudo nesse sentido. Nós vimos que nós temos esse estudo. Também nós temos aqui a questão do local, caimento para o esgoto. Cidade tem disponível ali um caimento, um desnível disponível tanto para esgoto quanto para o pluvial. Nós vimos que aqui esse projeto ele é bastante desnivelado, então ele tá dando para a rua. Não vai ser um problema, mas às vezes tem alguma posição que a rua talvez seja mais alta, então precisa aterrar alguma posição, pode ter problema se nós não tivermos essas informações. Então é importante saber isso no estudo preliminar também. Assim como outras questões, nós podemos ver como posição da casa de máquina, por exemplo, essa piscina. A arquitetura não tinha colocado a posição. Nós colocamos essa posição aqui como da casa de máquina, da piscina. Essa é uma piscina de borda infinita. E ela tem uma particularidade que aqui vai ser transparente, né? Vai ter um vidro aqui. A arquitetura vai ter uma previsão de vidro aqui, onde vai vir aquela impressão da borda infinita, né? E a pessoa vai ter aqui, ainda mais por causa do terreno, fica essa impressão muito nítida, né? De uma borda infinita. Fica muito bonita mesmo. Então, como não tinha posição da casa de máquina, nós colocamos aqui essa previsão de casa de máquinas. Podemos colocar aqui. Fizemos outras alterações a respeito da arquitetura também a respeito do pé direito, que nós vemos que aqui o pé direito, algumas esquadrias estão justamente de acordo com a laje aqui, batendo na laje. Não é legal para instalações, nós precisamos de espaço entre forro para trabalhar. Então, entre forro ali para hidrossanitário, no mínimo uns 20 centímetros, que é um entre forro legal para nós trabalharmos. Então, podemos discutir isso com a arquitetura. Então, nós vimos aqui que nós não temos esse espaço. Então, é importante discutir com a arquitetura essas questões antes de iniciarmos, para que eles já possam ajustando, tanto para as instalações elétricas como hidrossanitárias, tem um bom entreforro ali. Vemos que os telhados têm uma queda aqui para fora. Então nós podemos jogar os pluviais aqui para fora. A própria arquitetura mesmo disse que ele tinha esse conceito de jogar essas pluviais, as tubulações mesmo para fora e depois pintar elas. Era um conceito que já tinha até sido discutido com o próprio proprietário. Que ele aprovou esse tipo de instalação e nós também não vemos problema nesse sentido. As caixas de passagem, por causa do desnível do terreno também, nós vamos passar tudo por esse lado aqui. Nós vamos jogar tudo para cá, para ela passar aqui até a questão dos desníveis. Por ter essa passagem aqui, os desníveis são menores, visto que as caixas de passagem de esgoto não tem um máximo de 5% de inclinação. Então nós devemos tomar cuidado, às vezes jogar de um ponto muito alto para um ponto muito baixo vai ultrapassar isso. O que acarreta é que os sólidos ficam e a água vai e os sólidos ficam por causa da velocidade deles e dessa inclinação muito alta. Então é importante nós vermos também isso, né? Queda aqui também vai dar. Posição da caixa d'água, nós podemos ver que também vai ter uma pressão tranquila, né? Porque ela é bem mais alta, tanto em relação aos dormitórios aqui, como em relação à parte da cozinha aqui. Mesmo com a perda de carga que nós teremos pela distância, acredito que não vai ser problema, porque aqui tem mais de 3 metros de desnível da caixa d'água. Então, qualquer questão a mais isso, ao jogar e calcular, fazer os cálculos no Builder, nós vemos essas questões. Mas acredito que não vai ser um problema a respeito disso. Se tiver algum problema, sugerimos a pressurização. A disposição das instalações, nós podemos ver que também é importante nós já delimitarmos isso. Aqui nós podemos ver que nós já delimitamos para não cruzar a instalação de elétrica e hidrossanitária, que no corredor principal, sempre iremos usar o corredor principal como passagem, que é o melhor local, nós iremos passar por um lado o hidrossanitário
E por outro, nós vamos passar as elétricas, sendo lados opostos entre um e outro. Para não ter nem interferência entre elas, né, o mínimo de interferência possível, e também conseguimos passar mais livremente as tubulações, que não é bom ter algum tipo de infiltração, vazar, né, essa questão de água com elétrica. Então nós conseguimos passar isso, e visto que ela é bem vazada, podemos passar pelas áreas sem circulação o máximo possível. Até mesmo para casa de manutenção. É a melhor área possível nós passarmos essa área de circulação. Temos um corredorzão aqui que depois vamos derivando. Então isso foi tudo estudado entre as duas disciplinas. Então nós vemos claramente aqui como é importante um bom documento entre as disciplinas, conversado, né? Que nós vamos conversar entre as disciplinas, ver qual é a melhor posição. Por exemplo, aqui pode entrar as condensadoras, né? Pode ficar nessa posição aqui, estudar com ar-condicionado, entre outras questões. Tudo previsto, tudo bem calculado para não ter problema. Então, o estudo preliminar muito bem feito, ele faz muita diferença para um projeto. Com certeza, quando nós pegamos um estudo preliminar que é bem detalhado, bem feito, o projeto não tem tanta revisão, não tem tanto problema, como se fosse um que inicia sem preocupação. Fora que é importante nós iniciarmos o estudo preliminar e essa conversa com a arquitetura logo de início, porque nós já vemos justamente problemas futuros que vai ter. Então já podemos fazer essa previsão e essa conversa junto com a arquitetura, né? Nós já podemos ver as soluções melhores que podemos usar, conversar com o arquiteto para ver o que ele pensou a respeito de diversos pontos. Então, isso é muito importante mesmo, conversar desde o início. E um bom estudo preliminar, ele vai garantir uma obra mais tranquila. E, consequentemente, o projeto e a execução dele também vai ser melhor. Então, iniciando bem, com certeza terminaremos bem também. Então, essa foi a aula de estudo preliminar. Te espero nas próximas.